pela presença. Boa tarde a todos. Muito rapidamente, quero aqui cumprimentar o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o Vladimir Aroldi, o ministro Gilson Dipp, cumprimentar também o deputado federal Tadeu Alencar, os demais componentes aqui da banca. Cumprimento especial aos senhores prefeitos, senhoras prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, secretários, secretárias, vereadores, vereadoras, demais autoridades, senhoras e senhores. Vou pedir para o plenário, respeitosamente, ouvirmos o ministro, por gentileza. Eu também cumprimento pela coragem de terem assumido esses cargos, provavelmente alguns já em mais de um mandato, outros ainda no mandato em curso. Cumprimentar por razões um pouco diferentes, porque nós vivemos hoje numa sociedade cada vez mais demandante. A sociedade exige cada vez mais do gestor público em matéria de prestação dos serviços públicos e em matéria, igualmente, de gestão da coisa pública. A sociedade brasileira também, nos últimos anos, demonstrou uma mudança em exigir mais dos administradores e administradoras públicas, um padrão de probidade, na condução da coisa pública, ou seja, uma evolução muito significativa, o que sejam exemplos para a população. Um pouco sobre os acontecimentos dos últimos anos, para deixar claro que controle, que punição à corrupção não impacta, vamos dizer, a gestão, muito pelo contrário. Caso revelado na Operação Lava Jato envolvendo a Petrobras. Agora eu não sou mais juiz do processo, tenho um pouco mais de liberdade para falar, mas, em síntese, a história é conhecida: pagamento sistemático de subornos em contratos da Petrobras para agentes da própria estatal, diretores, notadamente, também um CEO, também gerentes, também alguns empregados, e parte desses valores, desses subornos, divididos com agentes políticos e partidos políticos que eram responsáveis pela nomeação e permanência desses agentes da Petrobras na estatal. O que se verificava nesses casos, e foram vários casos, mas o que se verificava em todos eles é que o pagamento do suborno não só elevava os custos do contrato, o que minava os recursos disponíveis da Petrobras, mas levavam os gestores a tomarem decisões ineficientes do ponto da gestão da empresa. Ou seja, ao invés dos gestores tomarem a decisão ótima do ponto de vista da eficiência econômica da empresa, tomavam muitas vezes as piores decisões, porque o interesse era gerar oportunidades de fazer caixa e não propriamente de fazer bons negócios. Para ficar em alguns exemplos, Petrobras adquiriu por mais ou menos 30 a 40 milhões de dólares direitos de exploração de um campo de petróleo em Benim. Não há nada de errado em fazer um investimento dessa espécie num campo de petróleo da África. Ocorre que, como foi revelado pela investigação e pelos processos, inclusive já julgados, a empresa vendedora pagou mais ou menos 5 milhões de dólares ao gerente responsável
pela condução do negócio na Petrobras. Por outro lado, também pagou um valor menor, mas também significativo, de mais de $1 milhão a um parlamentar federal que mantinha ligações com aquele setor da empresa. O resultado, a Petrobras compra aquela área, explora aquela área e não encontra nada. Um campo seco, um poço seco. Isso é algo possível dentro da exploração do petróleo, não é um resultado necessariamente de má fé, mas o que foi verificado é que, mediante o pagamento da propina, o gerente da Petrobras relaxou os processos de avaliação daquele ativo que estava sendo adquirido pela empresa. Um outro exemplo, apenas aqui ilustrativo, que ainda se ouve cada vez menos, alguns defendendo que a corrupção pode ser uma graxa para funcionar as engrenagens da máquina pública, quando na verdade nós sabemos que ela é areia, ela apenas emperra e compromete esse funcionamento. Caso famoso, Petrobras adquiriu uma refinaria de petróleo em Pasadena, nos Estados Unidos. Também nada errado em realizar um investimento na aquisição de uma refinaria de petróleo para, vamos dizer assim, produzir óleo de maior valor agregado. Isso era importante para o Brasil. Ocorre que as investigações e os processos revelam que a empresa vendedora da refinaria vendeu lá 50% no primeiro momento à Petrobras, pagou comissões não só a gerentes da Petrobras, responsáveis pelo negócio e diretores, mas, igualmente, também direcionou comissões aos próprios agentes da empresa vendedora, responsáveis pelo negócio. Da mesma forma, para que fossem flexibilizados os padrões de controle daqueles ativos. É uma refinaria que não estava em boas condições, Ruivinha, a ilustrar um processo avançado de ferrugem das engrenagens daquela refinaria. Resultado, a Petrobras fez um mau negócio. Vendeu, mais recentemente, essa refinaria, que acabou tendo que comprar por completo, por um preço muito inferior ao que ela pagou há mais de 15 anos atrás. E apesar de todos os investimentos realizados para a melhoria daquele ativo. O que foi descoberto, que nos chamou muita atenção, é que, em grande parte, a compra da refinaria velha tinha sido motivada pelo desejo de, num segundo momento, contratar uma revisão daquela refinaria, chamam lá de revamp, que esse contrato de revisão da refinaria geraria novas oportunidades para pagamento de subornos envolvidos. Ou seja, então, se compra uma refinaria deliberadamente velha por um preço superior ao que ela vale, pensando-se ainda em propinas que vão se ganhar, num segundo momento, na revisão daquela refinaria. Bem, só vou ficar com esses dois exemplos. O que essas investigações revelaram nos últimos 5 anos é que a corrupção era grave, que a corrupção era sistêmica e houve uma mudança, muito pela pressão da população, muito por uma mudança de comportamento institucional do Ministério Público, da Polícia e das Cortes de Justiça. Várias dessas pessoas responsáveis por esses grandes crimes de corrupção foram responsabilizadas perante as Cortes de Justiça. Se eventualmente há, como eu acredito que há, exageros
em ações de improbidade, como foram ditos pelos anteriores expositores. Aqui não houve nenhum exagero. Aqui houve simplesmente o império da lei, em responsabilizar as pessoas pelos maus feitos que haviam cometidos, em julgamentos abertos, observando sempre o devido processo. Isso joga uma responsabilidade muito grande perante os demais gestores. Talvez até alguns excessos pontuais, eu não gosto de generalizar, nós não podemos generalizar, mas talvez alguns exageros pontuais de alguns membros dos órgãos de controle seja um pouco decorrente dessa percepção de que a corrupção, embora localizada, tenha essa gravidade dentro do Brasil, aliada a uma percepção de que, em regra, essa grande corrupção segue impune, e eventualmente aquele órgão de controle que não tem condições institucionais de agir de uma maneira, vamos dizer, segura e forte em relação ao grande corruptor, acaba exagerando ao se vislumbrar em alguma irregularidade que não necessariamente produto de má fé, praticada por um gestor menor. Eu acredito que nós estamos dentro de um processo de amadurecimento em que, ao mesmo tempo em que nós nos fortalecemos institucionalmente contra a grande corrupção, talvez tenhamos um efeito colateral positivo de não sermos, vamos dizer assim, excessivamente rigorosos em relação a pequenas irregularidades, e especialmente pequenas irregularidades, muitas vezes produto de um cipoal normativo ou legislativo que qualquer gestor tem dificuldades de enfrentar. Acredito que nós, paulatinamente, vamos amadurecer em conseguir discernir melhor na gestão entre os gestores da administração pública, o joio e o trigo, e que nós possamos ser efetivos em relação àqueles que, de fato, de má fé, de dolo, com má intenção, ou eventualmente com culpa grave, mal gerem os recursos públicos. Essas são algumas considerações rápidas aqui sobre o panorama geral, e agora eu gostaria de falar um pouco sobre a gestão do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. Era juiz há 22 anos, fui convidado pelo então eleito senhor presidente Jair Bolsonaro a ingressar no governo, isso logo após as eleições, e desde cedo procurei o presidente para nós conversarmos sobre o convite e a aceitação, e deixei para ele muito claro: presidente, o que eu gostaria de fazer é focar a atuação do Ministério da Justiça em corrupção, porque nós precisamos consolidar os avanços havidos nos últimos 5 anos, e eu não digo aqui apenas a Lava Jato, houve avanços em outros processos, houve o avanço decorrente até do julgamento pelo Supremo da Ação Penal 470, e a construção da integridade é sempre algo que nunca se acaba, nós temos sempre que estar dando passos adiante, e sempre temos que estar preocupados com retrocessos, que, por exemplo, a grande corrupção muitas vezes envolve pessoas poderosas. Então eu disse ao senhor presidente: quero consolidar esses avanços em relação à grande corrupção. Essa é uma demanda, inclusive, que ficou muito clara durante as eleições. Por outro lado, nós precisamos melhorar a efetividade do sistema de justiça, e aqui eu me refiro não só ao trabalho das cortes, mas do Ministério Público, da polícia, dos órgãos de investigação, em relação ao crime organizado. Nós temos organizações criminosas no Brasil, nós sabemos o nome de várias delas, algo que nós não tínhamos há 10, 15 anos atrás. Esse não era um conhecimento tão comum. Organizações criminosas que vão ficando cada vez mais poderosas,
que vão colocando a nossa segurança e a nossa liberdade em risco. A ilustrar, isso já no momento dentro do governo, assistimos esses episódios lamentáveis no estado do Ceará, em janeiro, quando duas organizações criminosas se uniram e se sentiram, vamos dizer, fortes o suficiente para praticar atos de que natureza propriamente terrorista. Não eram nem mais atos de cunho criminoso. A organização criminosa, o que ela quer normalmente é lucro, não quer confusão. Mas naquele momento as organizações, inclusive, tentaram explodir pontes ou viadutos, a demonstrar que ultrapassaram uns limites extremamente preocupantes. Então nós temos que ir firmes contra o crime organizado, assim como fomos firmes, embora com a necessidade de avanços, em relação à corrupção. Isso significa que nós temos que ter boas investigações, isso significa que nós temos que prender as lideranças, nós temos que isolar essas lideranças e nós temos que desmantelar essas organizações, confiscando o seu patrimônio. E é essa a política que vem sendo adotada pelo governo do senhor presidente Jair Bolsonaro, juntamente com o governo do estado do Ceará, a ilustrar que unidos nós podemos muito. O governo federal tomou uma série de providências e aquela crise de segurança, em cerca de 30 dias, acabou sendo resolvida. Se tentou aqui, mais recentemente, uma retomada, que resultou apenas na prisão de pessoas que tentaram explodir torres de transmissão de energia. Por outro lado, nós precisamos enfrentar a criminalidade violenta. Isso diz muito respeito à questão dos municípios. A população brasileira, não raramente, do maior ao menor município, antigamente essa criminalidade violenta era concentrada principalmente nos grandes municípios, mas hoje ela disseminou, embora não se possa afirmar que está em todo e qualquer lugar, mas não está mais limitado aos grandes centros. A criminalidade violenta, os índices dela no Brasil são vergonhosos. Nós alcançamos um recorde no ano de 2016 de mais de 60 mil homicídios no ano. São números dignos de uma guerra civil. Países em guerra civil muitas vezes não apresentam números equivalentes. Então nós precisamos avançar igualmente nessa área. Como se avança nessa área em relação à criminalidade violenta? Nós precisamos tirar o criminoso perigoso das ruas. Nós precisamos ter bons meios de investigação. Nós precisamos investir em meios tecnológicos para realizar essas investigações. Nós precisamos investir nas nossas polícias. Por mais de que o investimento em recursos tecnológicos seja importante, no fim, o que conta é o homem da ponta, é o policial que se arrisca, e nós precisamos valorizar esse policial. Não que ele também não possa cometer erros, não também que ele não possa cometer erros ou abusos, como qualquer outro profissional, como também existem juízes, como também existem políticos, como também existem qualquer outra categoria que cometem erros, e se eles forem verificados têm que ser punidos, mas nós temos que valorizar o homem da frente. Nós temos, no entanto, que coordenar a ação das forças de segurança, e aqui eu incluo tanto as polícias federais, especialmente a Polícia Rodoviária Federal, como a Polícia Federal, com a ação concertada das polícias estaduais, a militar e a estadual, conjugadas para aqueles municípios que têm, com a atuação das guardas municipais. Nós vivemos numa federação, isso é ótimo, isso nos traz mais garantias de liberdade, isso permite que experiências locais diversas floresçam nos mais diversos municípios, mas isso também nos traz dificuldades, porque essa fragmentação muitas vezes dificulta a focalização desses esforços. E um dos objetivos, então,
tem que ser a focalização da atuação das forças de segurança. Por outro lado, nós também temos que pensar em políticas diversas da segurança pública para tratar do problema da criminalidade. Tem a velha frase conhecida que o melhor policial é um poste de luz. E, de fato, muitas vezes o restabelecimento, a colocação da iluminação pública em determinados setores das cidades faz uma grande diferença, às vezes com potencial até maior do que um investimento mais restrito em recursos humanos policiais. Então nós temos que conjugar políticas de segurança pública com políticas urbanísticas, com políticas sociais, tendo presente, e acho que esse é um grave equívoco do passado, de que não basta a atuação das forças de segurança, mas também não basta a atuação da política social e da política urbana. Importa, sim, neutralizar o criminoso perigoso com o devido processo, com prisão, no caso da criminalidade grave, aliado a políticas de policiamento ostensivo, para prevenir a prática de crime, tudo isso integrado por ações com foco em inteligência, e, por outro lado, combiná-las com políticas sociais e urbanas direcionadas àquelas áreas mais violentas de cada município. Não tenho condições de falar de todos os projetos aqui dentro do governo, não? Existe uma série de projetos em construção, alguns direcionados à corrupção, outra criminalidade violenta, outros a essa criminalidade organizada, tá? Muito disso está disponível no site do próprio Ministério da Justiça, mas nós estamos construindo um projeto através do qual nós queremos experimentar uma participação mais incisiva da União Federal para tratar da criminalidade local. A ideia é escolher alguns municípios como projeto piloto e celebrar com eles uma espécie de contrato de gestão de segurança local, através do qual nós pretendemos concertar ações da União, do Estado e do município em questão, para focalizar em políticas de segurança, políticas urbanas, econômicas e sociais, direcionadas a municípios mais violentos. É um projeto piloto. Se o projeto funcionar, nós pretendemos expandir esse modelo paulatinamente durante a gestão do senhor presidente Jair Bolsonaro. Nosso plano é começar a implementar isso no segundo semestre. Fico devendo maiores detalhes, porque, como disse, é um plano em construção. Quero aproveitar a oportunidade, finalizando a minha exposição, abusando do tempo aqui. Esse cronômetro aqui, não sei se é verdadeiro, porque ele rodou já diversas vezes, mas quero aproveitar a presença dos senhores e das senhoras para pedir apoio ao chamado projeto de lei anticrime. Tá? Nós apresentamos, como uma das primeiras medidas do Ministério, um projeto de lei com medidas que nós temos como simples, mais eficazes em relação à corrupção, crime organizado e crime violento. Para aqueles que já viram o projeto, não é um código, não é algo complexo, são medidas lá muito simples, fáceis de explicar, direcionadas a esse problema. Por exemplo, nós temos essa epidemia de homicídios e feminicídios. Nós estamos prevendo lá no projeto, isso com base em precedente do Supremo Tribunal Federal, que no caso do julgamento pelo Tribunal do Júri, e o Tribunal do Júri no Brasil só julga crimes dolosos contra a vida, basicamente homicídios e feminicídios, após a condenação em primeira instância pelo Tribunal do Júri, o veredito desde logo se executa. Isso tem um potencial de retirar pessoas condenadas por homicídio e feminicídio de circulação, colocá-los na prisão. A sociedade não compreende como um processo por crime de homicídio ou feminicídio pode, como acontece
não raramente aqui no Brasil, levar 10, 20 anos. É evidente que com isso se passa uma mensagem errada à sociedade. Nós precisamos mudar. Nós estamos colocando no projeto previsão da ampliação do Banco Nacional de Perfis Genéticos, que é a prova do DNA. Um criminoso comete um crime, se ele deixa um vestígio material qualquer no local do crime, um fio de cabelo, se isso é identificado, isso serve como uma moderna impressão digital. Se extrai os registros do DNA e se compara com bancos de DNA previamente construídos e preenchidos com os registros de DNA por pessoas previamente condenadas por crimes dolosos. O potencial de elucidação de crimes é muito elevado por esse método de investigação. Nós estamos colocando lá também um recado claro às organizações criminosas. Se você foi condenado por crime praticado por organização criminosa, se você se mantém vinculado à organização criminosa, você não progride de regime de cumprimento de pena. Ou seja, você cumpre a pena integralmente em regime fechado. Porque nós queremos que o preso se ressocialize, que ele saia um cidadão, que ele possa ser reinserido da sociedade. Mas nós não queremos colocar prematuramente um soldado do crime nas ruas. Então nós mandamos um recado que se você integra uma organização criminosa, se você não se dissocia, se você se permanece faccionado, você não obtém benefícios prisionais. Não porque a gente queira que as pessoas fiquem presas. Nós queremos que elas fiquem soltas, mas soltas, sem vínculos com o crime organizado. Essa é a ideia dessa proposição. Gostaria de pedir, então, para finalizar, o apoio. Nós acreditamos nesse projeto. Nós temos presente que esse projeto não é suficiente para resolver todos os problemas. Nós temos uma série de medidas executivas em andamento, em planejamento, algumas até finalizadas, mas nós entendemos que aprimorar a legislação também é importante. Além do que, é preciso mandar um recado à população que o governo, juntamente com o Congresso, com os nossos representantes eleitos, quer ser um elemento de mudança. A responsabilidade pelo enfrentamento do crime, quer seja corrupção, quer seja crime organizado, quer seja crime violento, sim, também é das Cortes de Justiça, mas não só delas. É principalmente do governo, que está sensível, juntamente com o Congresso, das ansiedades da população brasileira por mais justiça e por mais segurança. Estamos de portas abertas no Ministério para recebê-los, para conversar, para recebermos sugestões, para podermos atendê-los no que for possível, dentro, evidente, de um contexto, todos nós sabemos, que afeta todas as esferas da federação, todos os níveis da federação de limitação de recursos, mas o Ministério da Justiça e da Segurança Pública quer ser um amigo das prefeituras e dos municípios, porque nós sabemos que todos nós precisamos atender os nossos cidadãos e a população brasileira. Muito obrigado pela atenção. Em nome do presidente Harold e da diretoria, queremos agradecer ao ministro Moro, ao ex-ministro Dipp, ao deputado Alencar pela presença e dizer que ainda vamos continuar aqui. Parabéns, obrigado. Com a Assembleia. É importante que os senhores permaneçam aqui, tem assuntos importantes a abordar. Muito obrigado, senhor ministro, pela participação no nosso evento. Fique à vontade.